Olá a todos, começando a partir deste momento mais uma videoaula do seu componente curricular Sociologia. Sou o professor Ney Araújo, professor da Rede Pública de Ensino, e a partir do momento eu peço a sua atenção para acompanhar as explicações e o conteúdo que será desenvolvido ao longo desta videoaula, que é direcionada a todos aqueles alunos que estão matriculados na terceira série do ensino médio. É uma aula que tende a contribuir com você no que diz respeito à sua preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio, em que em algum momento você irá se submeter ao mesmo. E o tema desta videoaula irá tratar a respeito do mercado de trabalho. Olha só, que tema bastante interessante, que tema atual e que tema recorrente não só na sociologia, mas também em outras áreas da nossa formação. Nós sabemos que o trabalho, ele é o elemento fundante de todo e qualquer contexto social, ou seja, a partir do momento que o homem ele existe, passa a existir, é necessário que ele venha se valer das condições necessárias para que ele possa garantir a sua condição de subsistência. Ou seja, a partir do momento que eu estou vivo, o que é que eu preciso fazer para que eu me mantenha vivo? Então é fundamental trabalhar. Quando nós compreendemos a evolução do trabalho ao longo da história, nós conseguimos perceber que as atividades produtivas, ou seja, o trabalho em diferentes épocas, ele assume formas completamente distintas. Se nós levarmos em consideração o homem primitivo, o que era trabalhar para ele? Era caçar, era pescar e era coletar frutos. Quando nós comparamos esse momento inicial com aquilo que é vivenciado na atualidade, nós podemos perceber o que eu preciso hoje para trabalhar. Preciso de qualificação, preciso de um emprego, preciso de estudo, preciso cumprir uma carga horária para que eu possa obter o salário. Então percebam o quanto que o trabalho ele se modificou ao longo do tempo. São as técnicas, as atividades, as tarefas que no caso precisam ser realizadas, as profissões que também foram surgir com o passar dos anos, enfim. A partir de agora, vocês vão começar a visualizar algumas questões que tendem a contemplar essa temática do mercado de trabalho. Vamos à nossa primeira questão. Acompanhem com bastante atenção a leitura. O trabalho e a economia no Brasil. As frequentes notícias de trabalho infanto-juvenil em atividades agrícolas, carvoarias, minas ou olarias colaboram para afirmar que, alternativa a acentuação da pobreza em grandes camadas da população impele milhares de jovens ao trabalho para complementar a renda familiar. Alternativa B, o trabalho infanto-juvenil passa a ser imprescindível a uma população da qual mais de 50% tem menos de 20 anos. Alternativa C, a falta de perspectiva de ascensão social via frequência à escola leva os jovens ao trabalho precoce. Alternativa D, como esse tipo de trabalho é fato recente, as várias legislações trabalhistas e de amparo à juventude ainda não se adequaram à situação. Então nós temos um enunciado que ele acaba destacando, ele acaba chamando a atenção para um problema que é recorrente, principalmente quando nós levamos em consideração a realidade brasileira, que é a utilização do trabalho infanto-juvenil. Nós sabemos que muitas crianças, nós sabemos que muitos adolescentes acabam não estando na escola, acabam não vivenciando o ser criança, o ser adolescente, para poder trabalhar, para poder ter uma renda, para poder ter o mínimo possível para que possa subsistir. E nós sabemos que as condições de trabalho que envolvem crianças e adolescentes são condições degradantes, pelo fato deles serem crianças e adolescentes. E são condições degradantes para todo e qualquer ser humano.
E, obviamente, essas crianças e adolescentes, elas acabam entrando, digamos assim, em uma sistemática de exploração, porque o retorno financeiro que elas também acabam adquirindo não é suficiente para elas terem uma vida digna. Então, tudo isso acaba ocorrendo em decorrência das diversas formas de desigualdade social que nós podemos identificar no nosso país. Com base nessas considerações, a alternativa correta está expressa na alternativa A. A acentuação da pobreza em grandes camadas da população impele milhares de jovens ao trabalho para complementar a renda familiar, ou seja, a situação de pobreza se apresenta em uma situação grave, fazendo com que muitas famílias acabem exigindo dos seus filhos, sendo crianças e adolescentes, uma colaboração no que diz respeito à renda familiar. Agora, uma informação para você. O trabalho juvenil, ele pode até acontecer, conforme previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, mas é necessário observar em quais condições, até porque o nosso país ele possui uma legislação específica para que o trabalho infanto-juvenil ele venha acontecer dentro da legalidade e não seja considerado um trabalho escravo ou um tipo de atividade que possa degradar a condição humana do adolescente. Vamos avançar para mais uma questão? Acompanhe a leitura. Desde o mundo antigo e sua filosofia, que o trabalho tem sido compreendido como expressão de vida e degradação, criação e infelicidade, atividade vital e escravidão, felicidade social e servidão, trabalho e fadiga. Na modernidade, sob o comando do mundo da mercadoria e do dinheiro, a prevalência do negócio, negar o ócio, veio sepultar o império do repouso, da folga e da preguiça, criando uma ética positiva do trabalho. O processo de ressignificação do trabalho nas sociedades modernas teve início a partir do surgimento de uma nova mentalidade, influenciada pela alternativa A, reforma higienista, que combateu o caráter excessivo e insalubre do trabalho fabril. B, reforma protestante, que expressou a importância das atividades laborais no mundo secularizado. Alternativa C, força do sindicalismo, que emergiu no esteio do anarquismo, reivindicando direitos trabalhistas. Alternativa D, participação das mulheres em movimentos sociais, defendendo o direito ao trabalho. Vamos visualizar qual a alternativa correta? Está na alternativa B, reforma protestante, que nós sabemos que a reforma protestante foi um marco histórico que, digamos assim, atingiu a legitimidade da Igreja Católica como igreja enquanto religião, né? Então, ocorreu toda essa situação no passado e, a partir deste evento, surgiram outras doutrinas religiosas, com outras filosofias. Lá na Gênese, quando tudo aconteceu na Idade Média, nós tivemos a doutrina luterana e a doutrina calvinista. Para você compreender esse assunto com maior profundidade, eu sugiro a todos vocês, alunos, a leitura do livro A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, de Max Weber. E aí vocês terão uma compreensão mais aguçada a respeito de quais valores foram disseminados pelo protestantismo naquele tempo, no sentido de que as pessoas elas tinham que trabalhar e produzir, mas o resultado do trabalho delas sempre tinha que ser investido novamente, ou seja, a frugalidade, como Max Weber escreveu. Ou seja, naquele tempo, o protestantismo ele conseguiu imprimir aos seus adeptos uma filosofia de vida que não era ganhar para ostentar, algo tão comum
em nossos dias atuais. Então, a alternativa correta, vamos visualizar novamente, expressa na alternativa B, Reforma Protestante, que expressou a importância das atividades laborais no mundo secularizado. Vamos agora à nossa última questão. Em tela, visualizem, essa questão compôs o Enem, o componente de humanas do Enem, no ano de 2014, e nós temos uma charge. E essa charge, ela retrata justamente o quê? Nós podemos visualizar máquinas, robôs, tem uma plaquinha, não há vagas. E aí tem uma situação curiosa, um homem, uma pessoa limpando, higienizando, digamos assim, aquilo que seria o sapato, o pé, justamente desta máquina, justamente deste robô. Ou seja, a charge ela acaba ilustrando justamente as tecnologias. Quando a Revolução Industrial se deu, há muito tempo atrás, o surgimento da máquina foi uma grande tecnologia que emergiu aquele tempo. Da Revolução Industrial até os nossos dias atuais, as máquinas elas só se revolucionaram ainda mais. Ou seja, quantas máquinas surgiram, quantas tecnologias surgiram nesses últimos anos, nesses últimos séculos, em que ocorreu a substituição do trabalho humano pelo trabalho da máquina. Então, muita coisa avançou no que diz respeito ao aspecto tecnológico. Vamos agora no enunciado da questão e as possibilidades de resposta. Considerando-se a dinâmica entre tecnologia e organização do trabalho, a representação contida no Cartoon é caracterizada pelo pessimismo em relação à alternativa A, ideia de progresso, alternativa B, concentração do capital, alternativa C, noção de sustentabilidade, alternativa D, organização dos sindicatos. Vamos visualizar qual a alternativa correta? O pessimismo ele está voltado em relação à ideia de progresso. É o que eu disse agora há pouco a todos vocês. As tecnologias somente avançaram e essas tecnologias elas acabaram trazendo prejuízos ao homem enquanto ser social, ao homem enquanto trabalhador, justamente pela substituição do trabalho da máquina, aliás, do trabalho humano em relação ao trabalho da máquina. Ou como o professor Ricardo Antunes, ele muito bem escreve em seus livros, o trabalho vivo, ele é substituído pelo trabalho morto. As tecnologias, elas trazem, sem sombra de dúvidas, muita praticidade a todos nós. Mas no que diz respeito à atuação do homem no mercado de trabalho, traz alguns efeitos negativos. E hoje nós vivemos, dentro de algumas profissões, aquele momento e aquela ocasião em que a tecnologia controla o homem enquanto trabalhador, e não o contrário. Caríssimos alunos e alunas, espero ter contribuído com o aprendizado de vocês. Mercado de trabalho foi o tema desta videoaula. Acesse a plataforma eduque.ac. Um abraço a todos vocês.